Salve, salve, CACDista! Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um resumo de notícias IDEG. Nesta edição, que contempla as notícias entre os dias 26 de abril e 3 de maio, vamos falar de 3 repercussões do conflito entre Israel e Hamas. A série de atos pró-Palestina nas universidades dos Estados Unidos, a decisão da Colômbia de romper relações com Israel e a rejeição da Corte Internacional de Justiça a uma solicitação de suspensão de fornecimento de armas da Alemanha para as forças israelenses. Também falamos de guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de usar armas químicas contra forças ucranianas. Sobre meio ambiente, vamos comentar o anúncio dos países do G7 que chegaram a um acordo para abandonar o uso do carvão na geração de energia até 2035. E tem também política externa brasileira. Falaremos da missão humanitária enviada à Guiana e da visita do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida a Brasília. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. A semana foi marcada por uma série de confrontos entre a polícia e estudantes de grandes universidades dos Estados Unidos, Columbia, UCLA, Yale, Arizona, Washington e várias outras. Segundo a CNN, mais de 2.000 pessoas já foram presas desde o dia 18 de abril, quando o movimento começou. Os manifestantes protestam contra a ofensiva israelense em Gaza. Entre outros pontos, eles exigem o fim dos investimentos norte-americanos em armamentos militares que possam ser enviados a Israel. Os Estados Unidos são os maiores patrocinadores das Forças Armadas israelenses. As exigências mais específicas variam de campus para campus, mas o foco principal é que as universidades se desfaçam de empresas com laços financeiros com Israel no meio de sua guerra com o Hamas. Além disso, muitas pessoas estão defendendo o cessar-fogo em Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os norte-americanos têm o direito de se manifestar, mas não de promover a violência. Biden disse que os Estados Unidos não são uma nação autoritária que silencia os críticos, mas que a ordem deve prevalecer. O movimento se espalhou por outras universidades no mundo, como a Sorbonne, em Paris, na França, e em países como Reino Unido, Canadá, Austrália e Índia. Ainda falando da guerra, na quarta-feira, dia 1º, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que seu país vai romper relações diplomáticas com Israel. O anúncio de Petro ocorreu diante de milhares de apoiadores em Bogotá, capital colombiana, durante um evento em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho. Petro já havia criticado duramente as ações de Israel em Gaza em sua guerra contra o Hamas. Mais de 34.000 palestinos já foram mortos no confronto desde o início da ofensiva em outubro deste ano. A ruptura nas relações anunciada pelo governo colombiano, o primeiro governo de esquerda na história do país, representa uma mudança drástica na política externa da Colômbia, que por décadas foi o principal aliado de Israel na região. Em 2020, por exemplo, o então governo de Iván Duque, na Colômbia, assinou um acordo de livre comércio com Israel, pavimentando essas relações especiais. Mas, desde outubro, as relações esfriaram e muito. Depois de várias críticas de Petro à ofensiva israelense, Israel disse que iria suspender as exportações de itens de segurança para a Colômbia. Em fevereiro deste ano, Petro suspendeu as compras de armas de Israel depois da morte de dezenas de pessoas que estavam procurando alimentos em Gaza durante uma ofensiva israelense. Com o anúncio da última quarta-feira, a Colômbia se torna o segundo país da América Latina a romper relações com Israel depois do 7 de outubro. O primeiro foi a Bolívia, que anunciou o rompimento em novembro do ano passado. E uma terceira repercussão do conflito Israel-Hamas. Na terça-feira, dia 30, a Corte Internacional de Justiça, CIJ, rejeitou um pedido de medida provisória da Nicarágua, que acusa a Alemanha de violar a Convenção contra o Genocídio de 1948 ao fornecer armas a Israel para a guerra em Gaza. O tribunal considerou que as circunstâncias não são necessárias para exercer o seu poder de indicar medidas provisórias, mas ainda não comentou o mérito do caso apresentado pela Nicarágua, o que pode levar meses ou mesmo anos. A Nicarágua apresentou uma ação formal contra a Alemanha, a CIJ, pedindo, entre outras medidas urgentes, que o tribunal ordenasse o fim imediato da ajuda militar alemã a Israel.
também pediu que a CIJ obrigasse a Alemanha a garantir que as armas e os equipamentos militares entregues a Israel não seriam usados para cometer ou permitir violações graves à Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 48. A terceira medida urgente solicitada à CIJ e rejeitada foi para que a Alemanha retomasse suas contribuições à UNRWA, a Agência da ONU para Refugiados da Palestina. Em uma audiência no início deste mês, a Nicarágua considerou patético, nas palavras do governo da Nicarágua, que a Alemanha forneça armas ao governo israelense e, ao mesmo tempo, preste ajuda à faixa de Gaza. Em resposta, a delegação alemã respondeu que a segurança de Israel estava no centro da política externa alemã e que a Alemanha apenas fornece armas com base em um exame detalhado que atende a todos os requisitos do direito internacional. Agora falamos do conflito na Ucrânia. Na quarta-feira, dia 1º de maio, os Estados Unidos acusaram a Rússia de usar armas químicas como método de guerra na Ucrânia, violando, portanto, a Convenção para a Proibição de Armas Químicas, a CEPAC. A Rússia está entre os mais de 150 países que ratificaram esse tratado. Autoridades do Departamento de Estado norte-americano disseram que a Rússia usou o agente asfixiante cloropicrina para obter vitórias no campo de batalha sobre a Ucrânia. Esta substância oleosa foi amplamente utilizada durante a Primeira Guerra Mundial e o seu uso é expressamente proibido pela CEPAC. 3 organismos russos ligados ao programa de armas biológicas e químicas do país foram sancionados por seus supostos vínculos com a produção de agentes químicos. Em 2017, a OPAC, o organismo que monitora as obrigações das partes da CEPAC, disse que a Rússia havia destruído o que restava do seu arsenal de armas químicas. Mas desde então, Moscou tem sido acusada por outros países de dar declarações incompletas sobre seu estoque. Desde 2017, a Rússia foi acusada de pelo menos 2 ataques químicos. O ataque em 2018 a um ex-espião soviético na cidade britânica de Salisbury e o envenenamento em 2020 do líder da oposição russa, Alexei Navalny, que faleceu recentemente. E agora, na invasão à Ucrânia, autoridades ucranianas já registraram cerca de 1.400 supostos casos de uso de armas químicas pelas forças russas. A Rússia rejeitou as acusações dos Estados Unidos, chamando-as de infundadas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia cumpre seus compromissos com base na CEPAC, que proíbe os estados de desenvolver ou adquirir novas armas químicas. Agora falamos de meio ambiente. Nesta terça-feira, dia 30, os ministros de energia do G7 concordaram em encerrar todas as suas usinas de carvão até 2035. O G7, vale lembrar, é o grupo que reúne 7 das maiores economias do mundo: Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão. A reunião ocorreu em Turim, na Itália. A declaração incluiu a meta de eliminar o uso do carvão na geração de energia desses países ainda na primeira metade da década de 2030, então no mais tardar em 2035. Só que tem uma ressalva. A declaração incluiu um objetivo alternativo de eliminar gradualmente as usinas de energia movidas a carvão em um cronograma consistente com a manutenção de um limite do aumento de temperatura a 1,5 graus Celsius dentro do alcance, de acordo com as trajetórias de zero líquido dos países. A ressalva foi incluída na redação final do comunicado para dar margem de manobra à Alemanha e ao Japão, que são países em que as usinas a carvão produzem mais de 25% da sua eletricidade total hoje. A Alemanha incluiu em sua legislação uma meta final para fechar as usinas a carvão até 2038 no máximo, enquanto o Japão não definiu uma data. O acordo sobre o carvão marca um passo significativo na direção indicada no ano passado pela COP28 para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, dos quais o carvão é o mais poluente. O grupo também disse que reconhece que a redução das receitas de energia russas é essencial para apoiar a Ucrânia e prometeu trabalhar na transição a fim de deixar de importar gás russo.
Agora falamos de política externa brasileira. O Brasil enviou à Guiana uma missão de assistência humanitária com o objetivo de avaliar a situação em que se encontram diversas regiões afetadas pelos incêndios que atingiram o país vizinho nas últimas semanas. A pedido do governo guianense, a missão brasileira foi organizada pela ABC, a Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty, e foi realizada entre os dias 25 e 29 de abril. A equipe contou com 5 especialistas em combate a incêndios florestais das corporações de bombeiros militares do Distrito Federal e dos estados de Roraima, Amazonas e Minas Gerais. A missão humanitária foi chefiada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. E fechamos com mais política externa brasileira. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, está em visita oficial ao Brasil entre os dias 3 e 4 de maio. Nesta sexta, dia 3, no momento em que estamos gravando o podcast, ele foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, onde eles realizaram uma reunião bilateral fechada. Segundo Itamaraty, estão previstos na agenda da reunião assuntos como elevação dos fluxos de comércio e investimentos, temas consulares, ciência, tecnologia e inovação, parceria em transição energética e cooperação em iniciativas ambientais. No contexto da corrente presença brasileira do G20, os dois também devem dialogar sobre iniciativas de combate à fome e à pobreza, mudança do clima à luz da COP30 em Belém, que vai acontecer em 2025, e a reforma da governança internacional, incluindo a ONU, além de tópicos relacionados à paz, segurança e desarmamento. Ainda segundo Itamaraty, o Brasil conta com a maior população nipodescendente fora do Japão, estimada em mais de 2 milhões de pessoas. E o Japão abriga a 5ª maior comunidade brasileira no exterior, com cerca de 211 mil nacionais. Os dois países mantêm parceria estratégica e global, que completa uma década em agosto deste ano. O presidente Lula visitou o Japão em maio do ano passado, a convite do primeiro-ministro Kishida para a cúpula do G7 em Hiroshima, ocasião em que os dois também realizaram uma reunião bilateral. Durante a visita, as partes concordaram com a adoção de uma política de isenção de vistos para visitas de até 90 dias. Essa política que está vigente desde setembro de 2023. No ano passado, o Japão foi o 2º maior parceiro comercial do Brasil na Ásia e o 9º no mundo. O Japão ocupa a posição de 8º maior investidor externo no Brasil pelo critério de controlador final. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.